Berlão, lembrando do Zezinho, já que ele é do Caxias. E aqui na lateral direita, o Rocha, que segundo ele próprio foi o primeiro ala do futebol brasileiro. Isso é uma unha, viu, Caberlão? Que tu não é ingênuo. Segundo ele, o primeiro e não reconhecido ala do futebol brasileiro. Tu sabe qual é o segundo maior goleador lateral do Grêmio? Ah, pronto. Aí começaram a aplicar já. Tu já perdeu uma vez os gols do Grêmio. Não, quem perdeu foi o Bernardo. Não, o Bernardo, não foi tu. Eu te salvei. Eu fui pesquisar, fez 2 gols de Grenal, sabia? 1980, né? Não, 83. 83. É. Fez 2 gols, um clássico Grenal, no goleiro Gilmar. O goleiro Gilmar. E o Bernardo veio se fresquear aqui. A zaga Ping e Aloysio. Só isso. Tá bom, né? É. Bom, mas segundo... Gilmar Reinaldi. Gilmar Reinaldi. Gilmar Reinaldi. De Erechim. No Inter não foi um bom goleiro, né? Mas onde ele foi um bom goleiro? É. Aonde ele foi Foi um no bom Flamengo e goleiro? no São Paulo, ele foi ídolo. Do São Paulo ele foi para a seleção? É. Sim, seleção, foi pra seleção. do Flamengo foi para a seleção. Por Não, quê, era um Gabriel? bom goleiro, era um bom goleiro. O Gabriel não gostava do Gilmar. Mas é que na época definia alguns jogadores, eram os Grenais, né? Sim. Que Grêmio e Inter ainda não estava recém começando a entrar no cenário. 83, o Grêmio foi campeão do mundo, então, aqueles anos 80 ali que a dupla começou a Naquele 4x2... sair da aldeia. Naquele 4x2 do Grêmio era ele o goleiro? O Beto, lateral esquerdo, era o que veio de Santa Maria. Eu sei que a zaga tinha o Mauro Galvão, ponto esquerdo era o... Não sei se o Mário Sérgio não jogou esse jogo pelo Inter de ponta esquerda. Jogou. Foi início de 84. Né? É, sim. Início de 84. Mas o goleiro agora eu não... Não era o Tafarel já? Não era. Eu acho que ali era o Roberto Costa. Roberto Costa. E o do Grêmio era o João Marcos. João Marcos. Eu acho que era o Roberto Costa. O Inter tomou 4x2 do Grêmio e o Mário Sérgio entregou a... Recebeu 2 faixas, Recebeu né? 2 faixas. Recebeu de campeão gaúcho e de campeão do mundo pelo Grêmio. Ele era campeão gaúcho em 83. Aquele foi um desafio, né, que o Renato fez para o presidente Fábio Koff e o Internacional aceitou em jogar um Grenal para a entrega das faixas para saber quem era o melhor time, esse Grêmio Internacional, né? E aí... Deu o Grêmio 4x2. Aí né? daí o peso do campeão do mundo valeu ali naquela ocasião, né? Então, mas as histórias do futebol. Mas que futebol é bonito. Não, futebol é bonito. Porque ele se renova em atos e ações. E a gente lembra dessas coisas há 40 anos. Isso é coisa de velho babão, né? Como dizem as Não mulheres. necessariamente. Eu não estou participando muito porque eu não estou nessa época, não era Não, minha. já nasci, mas tu sabe que... Não, desculpa. Não. Ele sabe que o Cabral descobriu o Brasil, né? Não, porque... O Corinthians é o Fábio agora. O futebol era mais romântico, ele não era tão profissionalizado como ele é hoje, né? Ele era mais amador, eu acho. Não sei se a palavra correta é essa, mas enfim, ele era diferente. Está profissional demais? Bonitos, né? Está profissional demais? Não. Eu acho que ele ainda precisa evoluir mais do que ele é. Ele melhorou em vários aspectos, na remuneração, na estrutura, mas a gestão dos clubes continua sendo muito amadora, né? Ela vai muito do humor do cara da cadeira. Se o cara da cadeira é sério, e hoje a dupla Grenal tem 2 dirigentes sérios na presidência, a estrutura vai bem. Agora, daqui a pouco, por qualquer razão, A ou B muda um ou outro, o Internacional viveu isso há bem pouco tempo atrás. O Grêmio também. O Grêmio tem exemplos, se a gente vai rememorar o passado, tem vários exemplos que geraram, que geraram essa situação extremamente desconfortável e difícil economicamente que o Grêmio viveu até 4, 5 anos atrás. Não é por nada, não são quantos anos? São 15 anos sem ganhar nada, é isso, né? Não tinha dinheiro para nada. Quebrou. Na verdade ganhou 3 gauchões, né? 2006, 2007 e 2010. Tudo bem. Mas o maior cuidado hoje de uma gestão esses tempos aí tivemos uma reunião do conselho lá do Grêmio, é exatamente esse, né? Porque o torcedor fica muito eufórico, alguns entendem, vamos contratar um jogador de peso, vamos buscar e tal, e o dirigente tem que ter esse fator emocional, né? Também, senão não vai conquistar nada, não vai trazer títulos, né? Mas tem que ter o equilíbrio
de saber como é que está lá aquele binômio, né, do balanço, né, entre receita e despesa, sempre tentando fazer equilibrado. O que acontece? Aí são investimentos, por exemplo, um exemplo para essas situações que ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Tem um jogador da categoria de base pedindo, como algum outro do Grêmio, do Internacional, pedindo passagem assim, e tem possibilidade de escapar. Bom, então vamos fazer aquele contrato longo prazo de 3, 4, 5 anos, né? Uma multa rescisória cara para poder ter esse jogador primeiro dentro do clube e depois, quando vender bem. Né? Então, essa é a equação. Mas o que acontece? Tu vai ter que remunerar o atleta para que esse cálculo da multa vá lá para cima. Mas aí tu está fazendo um investimento. Né? É um investimento. Que às vezes ele é de risco. Ele é de risco, que pode não dar certo, mas, na verdade, essa é a regra do futebol. Então, aí o que faz? Pode, se não der certo, descompensa lá no teu, impacta no teu, nesse binômio ali da receita. Mas o gestor tem que ter a sensibilidade de entender que o investimento ele precisa fazer, que o risco ele tem que correr, mas ele tem que medir o risco que ele vai correr. Tu não pode apostar em cavalo paraguaio, não, mas enfim, jogador que de renome ou de destaque, porque... enfim, pela razão que tu quer, para fazer contrato longo, para pagar um rio de dinheiro, sabendo que o cara só vai te criar problema. Exatamente. E isso está cheio de exemplo. Exatamente. Aí, né, não precisamos ir muito longe. Então, acho que o Grêmio Internacional hoje tem 2 presidentes cercados de pessoas, ninguém administra nenhum dos 2 clubes sozinho, com certeza absoluta, com esta visão. Tomara que ela continue sendo. E eu tenho uma outra questão, Rec, também, que é uma questão de caráter pessoal. Acho que os clubes têm que se profissionalizar, mas o presidente do clube tem que ser torcedor. Se o cara não conhecer quem foi o Rudi Petri ou quem foi o Balvê no Internacional, ele não pode presidir o Grêmio Internacional. Ele tem que conhecer a história. Ele tem que saber o Grenal dos 4-2. Não tem que ser as duas coisas daqui a pouco? Não, se for torcedor melhor. E profissional. Se for não, melhor. essa mescla que tu tem que ter. Ele tem que ser... Normalmente o presidente já está ali porque ele foi galgado pela competência dele. Não tem em outras áreas, inclusive. Não tem na história do Internacional e do Grêmio presidentes que não foram torcedores e que não foram gremistas e colorados desde nascença. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Mas teve eu vou te dizer uma coisa. No Botafogo, aquele não. Aquele lá que veio do Bebeto, que veio do vôlei, né? Tinha todo uma história. O Bebeto era torcedor do Flamengo, ligado àquela Helena Landau era uma mulher que tinha presidido o BNDES, estava montando uma operação econômica para modernizar o Botafogo, etc. Mas não para presidente, né? Mas ele foi torcedor do Flamengo? Não, o Bebeto foi presidente do Botafogo. Foi presidente do Botafogo. Eu acho que para presidente... Torcedor do Botafogo, desculpa. Presidente do Botafogo. Troquei. Torcedor do Botafogo. Mas ele acabou virando presidente daquela estrutura econômica. O Bebeto saiu do vôlei e foi gestor do Atlético Mineiro. Sim. Ele foi o gerente de futebol do Atlético Mineiro em 2000. 99, 2000 ele era... E o outro treinador do vôlei feminino hoje foi o gestor do futebol do Corinthians. Me deu um branco agora. E treina a seleção brasileira de vôlei feminino hoje. Não, Renan. Não, a feminina. A feminina. Está na ponta da liga também. E ele era gestor do Corinthians na área de futebol. Não, Bernardinho não. Zé Roberto. Zé Roberto. O Bernardinho teve para entrar no futebol. O Bernardinho teve para Zé Roberto era o gestor do Corinthians na mesma época. Os 2 clubes estavam se profissionalizando, enfim, né? Olha que o Mano era o goleiro do Inter, naquele Grenal de 4 a 2. Pode ser. Eu vejo que o Milton Machado me socorreu. Eu vejo que são 2 coisas bem diferentes. No início de 84. 2 coisas bem diferentes. Nós falar de presidente e nós falar de dirigente dentro do clube, né? Porque hoje, se tu contratar os diretores executivos, eles vêm de qualquer origem, né? Então, são cargos que não interessa de onde ele veio. Nós temos hoje o Rodrigo Caetano, que se criou dentro do Grêmio. E é um belo profissional, um dos melhores da área, e está lá no Internacional fazendo um belo trabalho. Agora, o presidente, eu acho que ele tem que ser, assim,
torcedor ali de arquibancada desde o começo e agregar esse espaço você falou dele. que normalmente eles são torcedores históricos. É, exatamente. Em uma das discussões que eu tive com o presidente Vitório Piffer, numa das tantas, eu disse, olha, presidente, o senhor está aí no Internacional, mas eu nem me lembrava da sua existência. Eu fui setorista do Internacional durante 14 anos, de 85 a 99, e eu, raras as vezes, eu não tinha ouvido falar do presidente Vitório Piffer. Aí ele desembarcou lá nos anos 2000, porque era amigo do Fernando Carvalho, porque ele cedia uma sala para o Fernando Carvalho trabalhar como advogado. Se nós não tivéssemos esse é o futebol. Quando entra o amadorismo, que disse o Cabelão, esse é o futebol. Há poucos dias teve uma festa aí comemorando as conquistas de 2006, 2010. O que eu acho abominável isso aí. O Fernando Carvalho também estava no processo de queda do Internacional para a segunda divisão. Tinha que ficar longe. E aí é o seguinte, o Internacional está num momento emblemático agora. Fica quieto, não faz festinha, desaparece. Mas eu não entendi. Vai trabalhar lá no Cianorte, ou no Brasil de Pelotas, que ele está assessorando. Porque senão, daqui a pouco o cara volta, dá a impressão de si. Pois é, essa foto nós vimos, essa foto saiu em tudo que é lugar e o presidente o motivo não se sabe, porque está subindo, o presidente do Internacional né? tem que estar focado. Não tem que estar indo em festinha de conquista. Agora, quando você... Porque ele não estava nas conquistas, o Marcelo Medeiros não estava. Quando você perguntou se o futebol está profissional demais, eu concordo. Acho que o profissional não está profissional demais e ainda tem muito a profissionalizar e a melhorar. Eu só acho que nós ainda não temos tantos dirigentes competentes para administrar um futebol mais moderno. São poucos os que têm a capacidade. Nós vimos o que aconteceu com o Figueirense ontem, que tentou ser um clube empresa, e tu viu o que aconteceu ontem. Né? Mas que vergonha esse negócio do Figueirense. Sabe, o Cabelão, você sofreu mais na pele ainda do que nós aqui da capital. Quando diziam o seguinte para o próprio Noveleto, até para provocar o Noveleto. Eu me lembro até de um colega que dizia, futebol de Santa Catarina já está passando do nosso. Puxa vida, o Grêmio ganhou um Mundial, 3 Libertadores. Internacional, um Mundial, 2 Libertadores. Fora as Recopas Sul-Americana e o Escambau. E os títulos brasileiros e os títulos da Copa do Brasil, que o Grêmio ganhou 5. Né? O Internacional ganhou 1, mas o Inter ganhou 3 brasileiros, 1 invicto. E aí, não, Santa Catarina já está passando da gente e tal, porque num determinado ano teve Figueirense, Avaí e Criciúma. Depois foi Figueirense, Avaí e Chapecoense. Joinville. Né? Joinville também. Teve um ano que até teve quase 4, acho. Teve 4. Criciúma, Joinville, Avaí e Figueirense. É o Chapecoense junto, né? Bom, 3 ou 4. Tá? E aí tinha mais na Série B, tinha mais na Série C. Mas aquilo ali é sonho de verão. Isso é igual esse título aí que... Agora o Brusque ganhou, era o Manaus, esse que podia ter ganho, né? Que até foi uma vergonha que fizeram com o Caxias lá, né? É um absurdo. Esse clube devia ter sido expurgado do futebol, o Manaus esse. E decidiu o título com o Brusque. O cara para ir no banheiro tinha que ir um soldado com a não, e durante o jogo, na verdade, eles não fizeram separação para a torcida, mas eu acho que, vamos lá, o Caxias também não se preparou adequadamente para isso é uma outra história. Mas durante o jogo, os torcedores que estavam lá não tiveram separação em relação à torcida do Manaus, botaram 42, 44 mil pessoas, botaram num canto, o cara passava o jogo, o torcedor do Manaus vinha, dava um tapa na cabeça do cara, tu vai morrer aqui hoje, tu não vai sair daqui vivo. Assim foi o jogo, assim a torcida foi recebida lá. Mas o Caxias provocou, o Caxias deu oportunidade, ainda tem torcedor burro que acha, que acha que soltar foguete no sábado de noite, na véspera do jogo, na frente do hotel vai atrapalhar a vida do jogador. Não atrapalha nada. O cara está com fone de ouvido, ele está muito pouco preocupado com aquilo. Quer dizer, eu sei que quando você agride, quando você provoca, você vai receber de volta. O Caxias conseguiu, os caras são muito inteligentes. Eles conseguiram botar 42 mil pessoas no estado em Manaus que nunca tinha posto 42 mil pessoas. Eles conseguiram, esse time chegou àquela final fazendo rifa para pagar salário do jogador, esse Manaus. Fizeram tanta confusão, o Caxias fez tanta confusão que eles se mobilizaram, a cidade de Manaus se mobilizou
pelo time e botou 40 mil pessoas no jogo da volta. E botou 40 mil pessoas no jogo porque chegaram... Acho que o Wagner provocou também, né? O Wagner provocou, mas tem uma série de equívocos. Se você não administra o vestiário, né, dizem que Filipão e o Renato são grandes gestores de vestiário de grupo. O Caxias cometeu um erro estratégico. Eu não vou entrar no mérito da discussão do fato de ter mandado o Pingo embora 3, 4 dias antes, ou logo depois do jogo da Avenida. Se as informações que saem no bastidor são verdadeiras, tinha que mandar embora. Mas se você vai mandar embora o teu treinador naquela hora, em cima da decisão, você pega o Lacerda, que é o auxiliar técnico, que foi o jogador que dá identificado... Que é o técnico agora. Que botaram agora, 4 jogos depois. Bota o Lacerda. Você não quer o Lacerda? Você quer? Então vai buscar o Lisca, vai buscar o Celso Rotti, vai buscar um medalhão que vai chamar para si a responsabilidade. Também vai chegar e dizer, não, agora é comigo, eu sou o cara, eu vou chamar, e você vai enfrentar o seu adversário. Não, você traz um treinador de muito competente, provavelmente, que não conhece os jogadores, que não sabe que time é, que chega na segunda para jogar uma semifinal domingo e aí todo mundo dá palpite. As pessoas que estão na volta do futebol, que entendem pra caramba... Tem mais atrapalho do que entendeu? Entendem pra caramba, começa assim, bota o Zé, bota o Pedro, bota o Manuel, bota aqui, faz assim, pra faz caramba, eu entendi como não entende. Não entende nada. Só atrapalham. São esses gestores... Foi um entende irônico. Que, na verdade, foi num tom de extrema ironia. São esses gestores que provocam. Que fazem com que a torcida ache que soltar foguete ainda resolve o problema. Vocês acham que de quem foi o gol, esse estouro que deu aqui? Porque eu deixo programado já para dar o... Quando sai gol. Gol? Tá jogando Boca e... Ele deu... De quem vocês acham que é o gol? Eu acho que é do Boca. Não, o gol é do Boca. Agora vamos ver quem fez o gol. Ábila. O Ábila, que era do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Centroavante. Como fez falta o centroavante pro Grêmio ontem? O Grêmio parecia uma piorra. Sabe que eu aprendi o esquema do Grêmio de Tefon, né? Tonteia, mas não mata. Tá, mas faltou um centroavante no Grêmio. Quantos o Grêmio vai trazer? Tonteia todo mundo. Eu já falei aqui, a grande qualidade do Renato é a insistência, a persistência, né, a convicção. E o grande defeito do Renato é a mesma coisa. E essa convicção que o André ia dar o resultado. O grande defeito do Grêmio do Renato é acreditar que ele está certo. Eu acho válido, viu? Eu apoio isso. Eu acho não pode... O técnico de futebol ele não pode ficar mudando de acordo com o vento. Agora eu mudo para cá. Como já vimos tantos e tantos técnicos aqui na dupla. Não pode insistir dia e noite. Mudava, né? A torcida dava um bafo aqui, o cara já mudava e tal, para agradar o torcedor. E aí tem que ter uma convicção. Porque aí tu te torna vencedor, né? Daí tu conquista a coisa. Agora, tem uma hora que tu... Peraí, deixa eu sentar ali, compra uma cadeira do papai, uma coisa desse tipo, senta, relaxa e dá uma reflexão. Mas qual é a convicção, então? Se o Tardelli veio a pedido do Renato, todo mundo sabe, o Renato disse, eu quero o Tardelli. O presidente fez a bola murcha que fez tudo para trazer o Tardelli. Então, e o Tardelli entra faltando 15 minutos. Não, eu estou falando da convicção do Renato. Ele tinha convicção do Tardelli. Não, entrou há 10 minutos. É que a convicção dele era em relação ao André, que eu estou falando. Não, sim, mas o André vai dar a convicção... Só que não deu. Acho que ele entrou na lateral. Ele foi jogar na lateral. Ele não foi, ele jogou no meio, na frente. Ele jogou do lado. Do lado direito, na lateral. Mas voltou muito. Não de lateral, na lateral do campo ele foi jogar. O Renato conseguiu uma coisa. O Renato conseguiu convencer todo mundo que o Grêmio é um grande time de futebol. O Grêmio há 4 anos ele vem perdendo qualidade. E a imprensa, e conseguiu convencer, inclusive a imprensa, que acredita nisso. Mas a imprensa é um bando de boca aberta, Marcos Cabelão. Aí, tá bom, ok. Inclusive eu, entendeu? Mas espera aí. E essa imprensa... Nós nos engabelamos fácil. E essa mesma imprensa convenceu o Brasil inteiro que o Palmeiras, depois da Copa América, ficou ruim. O que aconteceu ontem? O Palmeiras fez aquilo que sempre faz. O jogo do Palmeiras é feio. É isso, é sempre esse jogo. Como era o Grêmio do é sempre Filipão, esse jogo aí. Você lembra?
Que era um jogo, o time assim com chance de, parecia que ia perder, fazer, e ganhava. chance de fazer o segundo, o terceiro, daí o Filipão tirava alguém do ataque, botava alguém ou um zagueiro, meio campo, e fechava, mas aí ia conquistando. Carlos Santos, Mas aí, não é o time do Palmeiras, né? É o time do Filipão. É o Filipão. Eu ia dizer e aí tu falou na minha frente. É o time do Filipão. Quando é que tu viu o time do Filipão jogar um belo futebol? Pra frente, que ataca. Esse é o estilo Filipão. Nem na Copa de 2002? Ele é do resultado. Né? Copa de 2002 os jogadores jogavam. Ele tinha, olha aqui, ó, o Rivaldo, que foi um jogador... Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cleverson. O Rivaldo foi um jogador que dentro do Brasil as pessoas não deram o valor devido a ele. O Rivaldo naquele momento vivia o melhor momento dele jogando na Europa. Então ele tinha jogadores, ele tinha 4, 5 jogadores fora de série naquele time. Ficava muito mais fácil tinha jogar. Tinha Lúcio, tinha Roberto Carlos, tinha Cafu. Então tu me derrubou, vai 6 ou 7. Aí em 2014 ele já não tinha o mesmo protagonismo. Não tinha nada. Perdeu o Neymar, ficou sem nada. Não tinha nada. Ou seja, na seleção dele em 2002, a grande maioria dos jogadores era titular absoluto dos seus times na Europa. Né? Líderes técnicos. Na 2014 já não era a mesma situação. E vamos lá, admirando o futebol do Roberto Carlos, admirando o futebol do Dani Alves, os dois estavam na reserva, um no Real Madrid e o outro no Barcelona. Eles não eram titulares, não tinham sido titulares em 2014, naquele ano. Tava o Roberto Carlos quis dizer o Marcelo. Hã? O Marcelo alternava momentos no banco. O Dani Alves também a mesma coisa. Estava sendo contestado, logo depois também ele acabou saindo do Barcelona. Não que ele não tenha qualidade, mostrou agora, enfim, mas não era o momento dele. Era uma seleção que não tinha protagonistas. E sem protagonista tu não faz nada. O protagonista era o Neymar. É essa de agora, né? Essa seleção de agora, a maioria é reserva na Europa. Né? Fora o Everton, que foi o grande destaque, é titular no Brasil. Cabelão, se você fosse fazer uma seleção da Ser Caxias, você que foi um grande dirigente do Caxias, quem sabe o maior, ou um dos maiores, não, eu não. Marcos Vinícius Cabelão. Uma seleção, porque teve Filipão na zaga, teve Zezinho, teve Nena, teve Luiz Freire, teve goleiro Bagatini, Clóvis Duarte, teve o Bagatini, né? Bom, o Segato fez aqueles pênaltis lá, coitado, ficou marcado mais por aqueles pênaltis. Eu não sei onde é que ele estava, que ele estava no da lua. Como lateral esquerdo, que se destacou muito lá, foi o Tabajara, né? Tabajara, Jorge Tabajara. É verdade. Depois que saiu do Grêmio, foi pro Inter. Veio pro Inter depois, né? Eu acho que sim, né? Sim. Ele foi campeão gaúcho no Inter. Sabe que ele não conseguiu ser campeão gaúcho no Grêmio? E foi campeão gaúcho no Internacional em 78, como lateral esquerdo. Não foi campeão no Grêmio? No Grêmio não, porque o Inter ganhou todos. De 69 até 76, o Inter ganhou todos. Aí o coitado do Tabajara se matou no Grêmio e não ganhou o título gaúcho. No Internacional, ganhou o Cláudio Duarte, ganhou do mestre Tele Santana. Desculpe, Cabelão. Não, eu acho que sim, todos esses que tu citou, aí você pode colocar nessa lista aí, vamos contextualizar no Caxias. Acho que o Gil Baiano foi um jogador que teve uma diferença muito interessante no futebol. O Jairo Santos, já no momento de fim de carreira, teve também uma passagem muito boa jogando aquele lateral. Time de 2000 era muito bom, né? 2000, exato. Gil. Né? O Ivair, que veio, depois veio jogou no Juventude no ano seguinte. E tinha jogado no Juventude, tinha jogado no exterior, tinha voltado. Então tem vários jogadores, né? O Tite, que foi para o Palmeiras, enfim, tinha vários jogadores ao longo do tempo. Não dá para dizer, não tem um destaque. Acho que não há um jogador que diz, esse aqui saiu para ser o grande jogador. Mas o Caxias teve em alguns momentos ao longo da sua história, grandes jogadores, ou bons jogadores para a sua estrutura. Então é difícil fazer uma seleção, né? Falou do Bagatini, de goleiro, tem outros. Bebeto, Canhão da Serra, é o centroavante. Sim. Ponteiro direito é o João Carlos. Sim. Volta, né? Sim, Aí tem o João Carlos e tem o Jajá. O Jajá é campeão gaúcho, o Carlos mas não. o Jajá já não era bem ponta, né? Ele era um atacante, e o time jogava de um jeito um pouco diferente. Enfim, o Maurício, que foi um jogador que a gente trouxe do Cruzeiro, teve uma passagem curta, era um jogador de altíssima qualidade, mas que não tinha muita condição física, lesionava muito fácil, mas que fazia o que queria com a bola. Então, sabe, é difícil fazer Na uma esquerda, seleção. lateral esquerdo, Sandro Neves, não.
O Sandro Neves fez um campeonato espetacular. Espetacular. Tanto é que veio pro Grêmio. O Sandro Neves veio para ser reserva. A gente contratou o Sandro Neves em 99, desculpa, para ser, não, em 2000, foi em 2000, na virada de 99 para 2000, para ser reserva das duas laterais, porque ele jogava tanto na esquerda quanto na direita. E o Carlinhos, que era para ser o titular, na lateral esquerda, fracassou, a camisa pesou. Isso é um outro problema, né? E o Grêmio Internacional é muito comum, mas no Caxias também tem esse problema, né? Uma proporção bem menor. A camisa pesou, o Carlinhos fracassou e o Sandro Neves tomou conta da lateral, onde ele veio para ser o reserva das duas laterais. O time era um time com muito pouco dinheiro, então teve o Emerson, por exemplo, um zagueiro que já tinha passado pelo Caxias, que voltou naquele time em 99, 2000, ele não acabou não se firmando porque lesionou também, mas era um jogador de qualidade. Assim vai, E tem o treinador da seleção brasileira, né? Sim, e nesse time É isso que eu estou dizendo. Tá falando de jogador. nada é de graça. Estamos falando, temos jogador e temos técnico da seleção. O Jurandir jogou bem no Caxias. Jogou bem no Caxias. Falecido Jurandir. Faleceu há pouco, né? Não faz muito, né? Eu acho que você tem que ter projeto e continuidade. Acho que aqui dá para. Outro dia eu estava fazendo uma brincadeira. Se você olhar o primeiro time que a gente montou, com o Tite no início de 99. O Cabelão tirou o Tite do rádio e botou no Caxias, sabia? Estava trabalhando na Rádio Caxias. Comentarista da Rádio Caxias. É verdade. Comentarista da Rádio Caxias. Foi o Cabelão, Marcos disse o Cabelão. Ele estava comentando na Rádio Caxias para quebrar o galho, porque ele não estava fazendo porcaria nenhuma. Se a gente posicionar... A gente vou trabalhar no rádio. A história é assim. Ele falava bonito, o Tite teve uma carreira, ele passou no Caxias em 91, desculpa. 91 ele passou como treinador, vindo do Guarani de Garibaldi, depois ele foi para o Veranópolis, enfim. E terminou no Juventude em 98. E foi muito mal no Juventude. No Gauchão de 98, no começo do Gauchão, ele foi mal, foi mandado embora. E a carreira do Tite acabou. E o Jaime Walker era o cara do futsal, que cuidava da enxuta do futsal, ele era diretor da rádio e era vice-presidente junto com a gente lá no Caxias. O Jaime levou ele para a rádio para comentar, com o Sival Paim. A gente conhece todo esse pessoal aí. Conhece o Sival Paim? Né? O Sival era o chefe da equipe de esportes, botaram o Tite de comentarista, junto com o Dante Andrés, com o... todos morreram já. O Suzinho, o Dante, o Suzinho, ele escrevia no jornal, não esqueci o nome dele agora, daqui a pouco vou lembrar. Enfim, eles comentaristas botaram o Tite junto. E o Tite tem uma conversa muito boa, ele era bom como comentarista. E assim ele foi trabalhando o ano de 98, ele ficou o ano todo de 98 praticamente na Rádio Caxias. E aí no final do ano a gente tinha tido como treinador na Copinha o Nestor Simeonato, e nós tivemos um desacerto financeiro, nós não queríamos mais, mas tudo bem. Houve um desacerto financeiro. E vocês dão esses miguéis, viu? O Nestor sumiu, né? Pior que ele... O Nestor está dirigindo o táxi em Frederico Westphalen. Pior que ele mentiu e desmentiu. Ele mentiu e desmentiu. O quê? A história do desacerto financeiro. Ele falou, não foi bem isso. Não foi bem isso, mas a gente foi isso, mas não foi bem isso. Não, era o Miguel na época. Estou falando eu. Sim, mas ele deu o Miguel e já tirou o Miguel ao mesmo tempo. Nós acertamos, aí eu conheci o Tite daquela passagem de 91. E aí o Jaime disse, vamos contratar o Tite? Eu digo, vamos chamar o Tite aqui e tal. E aí começamos a conversar. E o primeiro time que foi montado, ele começa pelo Gilmar, o Jairo Santos, o Paulo Turra, o Ademir Bertolli, que está lá no Veranópolis como gestor de futebol, e o Luciano Almeida na lateral esquerda. O Luciano jogou no Inter, né? Jogou. Guará, Tite, Griso e... fugiu o nome do outro meia, e na frente era o Delmer e o Washington. Aí nós precisamos vender o Washington por questão de grana, o Washington foi para o Paraná. Não era o Gil Baiano? Não, o Gil vem depois. O Gil vem na negociação que foi feita com o Luciano Almeida. O Juventude precisava de um lateral esquerdo, o Juventude jogava a Série A. E o Juventude pediu o Luciano Almeida. Eu digo, tudo bem, eu vendo o Luciano Almeida para vocês, mas vocês me dão 3 jogadores. O lateral esquerdo, o Edson. Eu não vou jogar no Caxias, não tem problema nenhum, vocês me dão dinheiro, nós contratamos o Tércio do América de Minas. O outro era... o Everton Luiz era o meia. E o Everton disse, não... o Everton Luiz é aquele que jogou no Inter, de Igrejinha? É. Depois ele jogou com a gente o Gauchão. Bom jogador. Muito bom jogador. Bom cara aí. Ele foi pro Juventude. Baita cara. Ele foi pro Juventude e se machucou. Né? Aí eu fui lá e digo, não, eu quero ele de volta. Eu quero o Everton. Então eu pedi um lateral esquerdo, o Everton,
e o Gil Baiano, os 3 jogadores. O Everton não quis jogar comigo, porque nós tínhamos tido um atrito, eu e ele, por causa da saída dele, ou seja, nós vamos jogar a final do Gauchão, a final para nós, né, na fase eliminatória do Gauchão, 2 Caju. E ele acerta com o Juventude para jogar a Série A e se lesiona. Eu disse assim, tem boi na linha, né? Pô, ficou bravo comigo, mas tudo bem, não tem problema, segui a vida dele. E aí eu acabei trazendo já. Bastidores do essa futebol. história é espetacular. Já, Tércio e Gil Baiano. Os 3, quem pagava o salário era o Juventude. Todo mês o nosso administrador do futebol, lá o cara que cuidava do clube, ia lá no Juventude, pegava o dinheiro, não me lembro quanto era, 20 mil, 15 mil, sei lá, que era o valor, vinha lá e pagava o jogador. O Gil Baiano, o direito de imagem, o Juventude... Na troca pelo Luciano Almeida. O Gil Baiano, o direito de imagem, o Juventude depositava para ele, e ele jogava no Caxias. Coisas do futebol. Raul, o Grêmio não tem jeito com o Palmeiras. A estatística do Grêmio é horrorosa contra o Palmeiras. O Grêmio Internacional tem uma estatística parelha com quase todos os clubes brasileiros. Santos, São Paulo, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Um que outro tem uma dificuldade maior com A, B ou C, mas a do Grêmio em relação ao Palmeiras é um negócio impressionante. O Grêmio, em 95 jogos no total, tem 19 vitórias, 41 derrotas e 35 empates. Bom, mas aí nós estamos falando de Libertadores. Não, isso aqui é tudo. Então? Sim, agora... Mas agora... Não, esse jogo é Libertadores. 20% do jogo ganha. É? 19 e 91, 95? 95, é. 20%. Palmeiras é o maior Bom vencedor. cálculo. O Palmeiras é o maior vencedor na arena do Grêmio depois do Grêmio. Então, muda tudo, né, Rec? E o Grêmio é o clube, o time que quebra paradigmas, né? Essa história, bom, se tu não, uma hora tu não enfrentar esses desafios, né? E a gente falou anteriormente ali, a dupla hoje quebrou a hegemonia do futebol brasileiro, né? Que era principalmente para Rio de Janeiro, daí depois São Paulo ali e tal, né? Que nós ficava fora aqui do contexto das vitórias. Agora mudou, agora não é à toa que falam bem do time do Grêmio. Não. Por quê? Porque em alguns jogos o Grêmio Deu show mesmo. dá show. Né? Outros não dá show. Especialmente quando jogam os reservas. Né? Então tem isso, mas o Grêmio, quando está com a equipe titular, uma Libertadores, esse mata-mata, que é uma característica aqui, né, do Grêmio de muito tempo já, né, ele sobressai das cinzas. Né? Tu pensa que não basta ver o início da Libertadores. O início da Libertadores, para muitos, o Grêmio já estava fora. Né? Foi recuperar nos 3, 4 jogos finais, e aí virou. Então é a chance. O Palmeiras é uma excelente equipe, mas é imbatível. Né? Aliás, não é imbatível. Né? Não é mesmo. O Internacional tirou o Palmeiras agora. Perdeu um grande esteio no meio-campo, que é o Felipe Melo, que é aquela liderança que o Filipão, né, passa para dentro de campo, ele chega, ele desarma, ele bota sangue, ele dá energia que passa para os demais. Você acha que ele faz mais bem ou mais mal para o Palmeiras? Mas eu queria sempre um jogador daquele perfil ali. É o nosso Dinho aí até pouco tempo. Tem que ter um quebra, não é quebra a perna do adversário, Ritmo. quebra ritmo, quebra ataque do adversário, é esse sentido, né? Tem que ter um jogo. Agora, é claro, daqui a pouco ele entra um pouquinho errado, como falo do Kahneman. Tem muita gente que critica, e muitos colorados, né, que acham que esse Kahneman está sempre fazendo falta e tal, mas quem é que não quer ter um zagueiro desse na sua equipe? Pelo amor de Deus. Né? Agora, mais impressionante do que essa estatística do Palmeiras com o Grêmio, aliás, tu falou uma coisa importante. Só falo coisa importante. Não, isso ninguém tem dúvida. O Grêmio em 95, quando precisou, tirou o Palmeiras da Taça Libertadores da América. Em 96, o Grêmio não eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, porque aqui chegou a fazer o terceiro gol com o Jardel e o Dacildo Mourão deu um jeito no Grêmio aqui, ferrou o Grêmio, né? Então, nos momentos cruciais,
O Grêmio tem se sobressaído. Aquele do 5-0 aqui, do 5-1. Foi a Libertadores de 95. Salvou o Grêmio. Sabe que se desse 6-1 ali, era pênalti? 6-1 era pênalti. Sabe por quê? Porque não tinha gol qualificado. Não tinha, daí seria o 5-0. E eu fiz aquele jogo, a cobertura, no meio da torcida do Grêmio. Quando saiu o gol do Jardel, os caras me amassavam, jogavam para cima. Começou a sair gol do Palmeiras, eu saí de perto. Os mesmos que te afagam são os que vão querer quebrar a tua cara depois. Aí começou a sair gol do Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto eu já estava lá no meio da torcida do Palmeiras, quase. Eu queria saber de uma coisa. Mas é inacreditável. Porque na Libertadores a gente não pode ficar no campo, né? E aí a gente ficava na arquibancada. Mas é inacreditável que o time faça 5-0 e vai para a segunda partida e quase que perde a classificação. Mas isso é o Grêmio. Isso é histórico, mas Eu acho que o Grêmio está vivo nessa competição. Caberlon. Eu acho que o Grêmio está vivo nessa competição. Desde que ele tem uma postura diferente de São Paulo. Ele queira ganhar. O Palmeiras vai jogar mais lá também. Não, mas o Grêmio tem que jogar mais que o Palmeiras e tem condição de jogar mais que o Palmeiras. Mas tem que chutar no gol. Se não chutar no gol, não vai fazer gol. Se ficar que nem ventilador, circulando, ventilador não, limpador de para-brisa, fazendo aquele joguinho aqui, amigo, não vai lugar nenhum. Não vai ganhar. Quantas bolas o Grêmio tomou no jogo? Segundo o padre ontem? Leandro, que me acompanha lá em Roma, ele acompanha a Rádio Grenal e acompanha o Cadeira Cativa também lá pelo Facebook. Ele estava me ouvindo ontem à noite, eu estava falando do esquema DTFON, que tonteia, mas não mata. Aí o padre... DTFON, tem que explicar para eles que não sabem coisa velha, o que é DTFON, né? Sabe o que é. Ainda existe tem DTFON, tu acha que não? Tem Mas eu DTFON, falo, tu olha para ele, tá com a barba branca, isso é velho também. Ah, é? Ele vem com essa conversa. Então ele veio com a conversa para nos enganar. 51 só porque tem o cara de 51 bem vividos. Eu tenho 5-5, mas aí o padre Leandro, que é colorado doente, e colorado daqueles que dá porrada, o padre não é o padre chegador? Aí o padre diz assim, o Grêmio mata, tipo o DTFON, mata os inofensivos. Os insetos inofensivos. Eu acho que a gente ouviu o Aí eu comentário disse pro padre, mas ele ganhou do Inter o gauchão, padre. Aí fica ruim. Eu acho que aquela vitória sobre o Atlético Paranaense, aquele futebol Foi bonito contra o Atlético Paranaense, ele escondeu um pouco a realidade do momento contra o time contra o Palmeiras, né? Porque jogar contra o Atlético Paranaense é mais fácil que jogar com o Palmeiras, né? Não dá pra comparar, né? Então tá. Se tu comparar time por time... Não cospe pra cima. Do quê? Esse Atlético eliminou o Flamengo, que pega o Inter daqui a pouquinho. Só um pouquinho. Eu não estou dizendo que não pode dar uma final Inter e Atlético Paranaense, o Atlético não pode ser campeão, não. É isso. Não, tô falando agora, do Inter e Flamengo. Agora, se tu vê o jogo... o jogo de agora. Se tu vê o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, 3 bolas na trave, 12 na cabeça do goleiro, do juiz, bateu e tudo e não entrou. Coisas do futebol. O segundo gol foi um massacre para cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não tomou o gol. Né? Não, já na na arena, obrigado a arena, concordar contigo. já na arena foi ao contrário, né? Era para ser 3 ou 4 pro Atlético Paranaense. Como na arena? Contra o Flamengo, na arena, não, desculpa. Na Arena da Baixada. Não. Na Arena da Até me Baixada. assustei. Não, na Segue Arena o da jogo, Baixada, jogo. se tivesse sido 3-0 pro Atlético contra o Flamengo, não era nada demais. Mas eu ia falar antes do Filipão. O impressionante é o retrospecto do Filipão contra o Grêmio. Desde a época que treinou o Criciúma. 23 jogos, 1 derrota. Esse dado eu não sabia. Nem eu. Então vamos fazer assim, tinha. 23 jogos. No 24 derrotas. Ele vai continuar na frente. Vamos agradar todo mundo. Ele continua na frente. Isso, vai continuar nosso ídolo. Nosso ídolo vai com 2 derrotas. Não, eu estou dizendo, é impressionante, né? Porque a torcida do Grêmio diz o seguinte, o Filipão com o Inter é tipo vaca para touro, né? É que o técnico... Depois que contra o Inter E tem uma coisa muito importante, perde né? sempre, quase sempre. E tem uma coisa muito importante. Uma derrota nesse momento, não tem nenhuma que seja favorável ao Filipão. Porque 1-0 pro Grêmio vai para pênalti, 2-0 da Grêmio direto, 2-1 da Grêmio direto, 3-1, 3-2 da Grêmio direto. Tá certo, Fábio Santos, foi derrota. ruim pro Palmeiras ganhar do Grêmio. Não, tu chegou a essa conclusão. Eu não cheguei a essa conclusão. Não, do jeito que tu falou, não serve nada. Não, eu quis dizer o seguinte, o Grêmio, Qualquer por exemplo... empate da Palmeiras, qualquer vitória do Palmeiras, da Palmeiras. Mas eu quero dizer o seguinte, Não, o Grêmio, por exemplo, pode se dar o luxo de tomar 1-0 do Atlético Paranaense e serve a derrota. Então, tem derrota que não serve. Então, hoje me perguntaram na Grenal quem é que está com mais dificuldades.
o Cruzeiro para virar contra o Internacional ou o Grêmio para virar contra o Palmeiras? Óbvio que é o Cruzeiro joga fora de casa, o Palmeiras joga em casa. E por mais que a gente não queira, o fator casa joga muito, o Internacional tem 85% de aproveitamento em casa. Porque se o Internacional não passar pelo Cruzeiro, aí ficou um trabalho ilusório. Ganhou quando não precisava. É o que nós estávamos Porque falando até antes, agora, né? a vitória prática do Internacional, para dar título, não existe. O Internacional subiu da Série B, mas não foi campeão. O Internacional perdeu os 2 gauchões, mesmo ganhando jogos em casa. O Internacional, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Vitória no ano passado. No Campeonato Brasileiro foi terceiro colocado, não deu título, deu vaga. É diferente. O que vai dar agora uma colocação numa final, podendo levantar um caneco brasileiro, é esse enfrentamento com o Cruzeiro. Que seja empate, entendeu? Porque o que eu quero dizer? Não estou corneteando. É muito lindo ganhar 85% dos jogos ou 85% dos pontos. Mas tem uma hora que tem que ganhar o caneco. É o Grêmio. O Grêmio, em 2007, foi vice-campeão da Libertadores. No meio da maleza que estava. Né? 2003 e 2006, 2007 o Grêmio foi humano. terceiro. 2007, não, 2007... Foi vice-campeão da Libertadores. 2006 foi terceiro do Brasileiro. Mano, né? Mano. Contra o Boca, que o Riquelme, não é isso? Sim, é o Pelaipe falou não, certo, que era o tá Caxias certo. com o Grife. Olha, claro. O Caxias está Esse sempre na cara história, tu já viu, esse cara Cabelão? não, mas é que ele gosta muito de mim. Eu também gosto dele, né? Do Pelaipe? Eu só imagino... Deixa pra Tu lá. e o Pelaipe são amigos, né? Deixa pra lá. Eu tô falando Mais de uma ironia, ironia, não mais entendeu? uma ironia. Mas eu Não, só mas eu imagino. entendi. Eu só imagino. Tanto é que eu fiquei no assunto. Eu só imagino. Eu só imagino que deve estar rolando no Flamengo no momento presente. Por quê? Não, nada, deixa pra lá. Segue o baile, vamos falar do. Não dá pra deixar no ar, né? Deve estar rolando alguma coisa. Então, eu O acho que o Flamengo Grêmio tem está 5 vivo. dirigentes no futebol. O Grêmio está vivo na volta em São Paulo, só que tem que jogar mais. Tem que ousar, tem que querer. De 1 a 10, qual é a chance do Grêmio? Cabelão. De 1 a 10 é 5. Também acho. Fábio. Eu também acho, 50% pra cada. Tu acha que 50% para cada? O Palmeiras não tem nada mais que o Grêmio? Não, porque 1-0 pro Grêmio vai pra pênalti, aí fica tudo igual. 2-1 dá o Mas tem que Grêmio. fazer um 1-0. Olha, Não, O Palmeiras tem- já fez um 1-0. Tá, não. Só um Eu pouquinho. sou suspeito para falar, mas o sentimento do torcedor do Grêmio ontem, a saída da arena, muito diferente de todos os teus comentários e de todos os teus outros colegas de todas as outras emissoras. A o que- imortalidade está Não, o presente. que se viu no jogo, apesar de não ter concluído tão, né? Depois tu vai fazer o resumo. O Grêmio gostou. Não, o scout O torcedor ali, gostou. Saber. Bom, o torcedor viu um time que vibrou, que tentou, muito lateralizado e tal, mas foi diferente o Precisa sentimento. usar viu? um pouco mais. Foi o. Para aí tem que usar um pouco mais. Sim, tem que usar, o torcedor sabe disso. Mas 70% de posse isso de que é bola. engraçado. Mas hoje eu vi um comentário. O otimismo ele permanece, né? Eu vi um Querendo ou não. comentário na RBS hoje com os números. Grêmio 60%, Palmeiras 70%, Palmeiras 30%, 15 finalização por Grêmio. 500 passes. e não sei o quê. 17 e finalizações. 500 passes contra 200. E aí o comentarista, que não vou dizer o nome, disse assim, pois é, a gente olha e diz assim, o Grêmio foi muito melhor. Aí ele disse assim, só um pouquinho, vamos ver o propósito de cada um. Palmeiras veio aqui para deixar o Grêmio tocar, então os passes não vale nada. Palmeiras veio aqui para deixar o Grêmio tocar. 70% não vale nada. Quem foi eficiente? Quem chutou menos e marcou? Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. Foi melhor no jogo. E eu fiquei Não, quieto. o Palmeiras tocou uma bola Não, no poste. fiquei quieto, porque ele tem razão. O Palmeiras tocou uma bola no poste. Contra o resultado não existe argumento. Né? Tanto que o técnico vitorioso, o presidente vitorioso e diretoria vitoriosa é sempre em cima de resultado. Porque se não tiver resultado, passa, mas tem duas passa coisas. a fila anda. Né? Tendo resultado, bom, aí tu tira ali e o futebol é isso aí, Não, mas é é que fatal, tem- né? É fatal. mas é que tem não duas adianta, coisas. Não adianta tu mostrar número, né? Nesse caso, tá Sim. certo. O Hoje- Grêmio hoje- mostrar, nós fizemos 500, Hoje bom, mas e aí quem é que fez o gol? E Foi o tem, Palmeiras. duas coisas aí. É que tem que ver se tu teve 70% de posse, que o outro time não conseguiu jogar, não sabe jogar, não sei o quê, ou o outro time
veio com essa ideia, dizer Entregar assim, a bola. deixa eu tocar. O Internacional, E aí, até pouco tempo, estava fazendo a isso. vitória é de Deixava quem o deixou adversário tocar, jogar e ele esperava. Aí o Odair, lá no seu dia a dia, pensou o seguinte: bom, se eu ficar só dando a bola para o adversário e ficar esperando no momento de contra-ataque, eu não vou ser campeão de nada, não vou ganhar nada. Aí ele mudou a postura fora de casa. Ele começou a jogar com o D'Alessandro, começou a ousar mais do que ele fazia. Porque se ele fica também sempre, não, vamos fechar aqui na nossa intermediária para trás, o time não vai conquistar nada. Porque, O Camerão deu quanto de percentual pro Grêmio? 50. 50. 50. Eu fico 50 aqui também. Eu fico com 40. O certo... 42. Mas não é. É que a gente tem que usar a lógica e o resultado. O certo é o REC. Porque o Palmeiras tem mais vantagem que o Grêmio. Mas óbvio. Joga em casa e tem um gol na frente. Então, teoricamente, é 60 para o Palmeiras. O que eu quero dizer é que é um jogo muito aberto. É um jogo muito difícil lá. Para os dois lados. É que o torcedor saiu animado até porque esses 70% de posse de bola mostraram um Grêmio presente no ataque, mas pouco eficiente. Não, na intermediária. É intermediário. Circundando a área. O Grêmio, na Circundando minha a área. visão, o Grêmio teve uns 20, 25 minutos no primeiro tempo que ele foi avassalador. Eu digo que ele vai empurrar um balaio no Tá, Palmeiras. quem é que Porque- deveria ter jogado ontem para fazer a diferença e não jogou? Que é o que o Grêmio hoje mais conta. Eu vou falar do Palmeiras, tá? Não do Grêmio. Não, do Grêmio. mas Dois deixa eu- jogadores do Grêmio? Quem é que podia definir ontem assim? O André, eu acho que era o cara que não... Não, ele tá falando que não jogou, que estava no Não, banco. que era para jogar e não jogou o que nós esperávamos. Luan. Não, Não, quem tava, dos que estavam em campo ou dos que não estavam estava em campo. Estava em O campo. André. Ah, bom. O André. Não, é o Everton. O Everton não fez uma jogada No início de do tempo. vantagem Dos em 5 cima aos 15. Mas é que- do lateral do Flamengo, que não é mais guri, No né? segundo tempo, dos 5 aos 15, o Everton jogou bem. Sim, É, Mas muito os pouco, primeiros, muito olha pouco. aqui, ó, os primeiros 20, 25 minutos o Grêmio foi avassalador. O Palmeiras não conseguia dar um passe. Não acertava O um gol passe. veio, foi uma obra divina. Não, O foi Grêmio uma tava muito conquista melhor. de terreno, foi uma conquista de campo. O Filipão conseguiu levar o time até lá. E um erro, tu foi zagueiro, é isso, lateral? Lateral. Pô, aquela montagem daquela barreira do Grêmio é quase uma gozação, né? O Everton sai, quando Abriu o cara a vai barreira, bater, ele abriu a rola, barreira. o Everton sai. E o Jean-Pierre fica assim e vai para cima do cara. Quer dizer, ninguém está marcando ninguém, não teve barreira, o cara chutou sozinho. Era muito longe e o Grêmio achou, a zaga do Grêmio, achou que eles iam levantar aquela bola. Ele não esperava o toque do lado. O Marcos Rocha deu um tapinha. É. E o outro de primeira. E eu O cara vou, bateu de eu vou frente me arriscar a sozinho, dizer então, se eu- que o, se- Desculpa, que o fala. Filipão errou. Eu não entendo nada de futebol, mas se eu sou o Filipão, aos 25 eu tiro, 25, 20 e pouco, eu tiro o Felipe Melo, que tem amarelo, correndo o risco de ser expulso. Eu comentei no intervalo, eu achei. Eu achei que o Filipão ia tirar. E coloco o guri aquele que veio do Bahia, o Zé Rafael? Zé Rafael, e tiro o William Bigode, que tá parado, que não fez nada, e bota o Carlos Eduardo. E o Palmeiras tinha matado o jogo aqui. Não, mas não, peraí. Tu acha que ia segurar? Aí abria. Mas ia Não, mas não segurar é o quem ia Filipão, segurar, não é o né? Filipão. O Grêmio veio pra Só cima. tinha o Bruno Henrique daí Mas o pra Palmeiras- segurar. Não, mas não é o estilo Não, mas Filipão. o Zé Rafael não ia faz fazer. a... Não faz. volante. Zé Não ia meia. fazer, não ia fazer. O Zé Rafael é meia, fez um gol de cabeça contra o Inter. Tá, mas aí era melhor botar o Zé Rafael no lugar do Coisa ou perder o Coisa pelo vermelho? Então mas bota ele outro botou- volante. Não, ele- tinha que botar ele- o Thiago Santos. Então bota o Thiago Santos, tudo Aí bem. sim. Mas tinha que tirar o Que é Felipe bom Melo. jogador, Thiago Tira o Felipe Melo, bota um outro pra não perder o cara e tira o Bigode Eu parado. concordo com o Raul em duas coisas. Até acrescento uma, na verdade. Uma, a ausência do Felipe Melo é maravilhosa para o Grêmio lá. O Felipe Melo é o cara que mexe com a torcida, que irrita o adversário, que encabulou o Jean-Pierre, que irrita o técnico adversário, que é cri-cri com a arbitragem, que dá porrada, que não tem que no vergonha campeão- de fazer falta. E que no Campeonato Brasileiro apita. Apita também. Apita. No Tá, brasileiro. Quando o e juiz a é outra, brasileiro, ele apita. e a outra é o Pacaembu. A Copa do Brasil ele O apitou. Grêmio nunca ganhou do Palmeiras no Pacaembu. Mas o retrospecto mais recente, eu estou hoje com os números na cabeça, mais recente na arena do Palmeiras, é maravilhoso. É o que o Inter tem, 80 e poucos % de aproveitamento. Então o Grêmio tirou isso fora já. Agora é Pacaembu, que é quase campo neutro. Um estádio grande, né? O Grêmio já ganhou o Já título. conhece bem. Já conhece bem e tal. Eu acho que tem coisas boas também. Né? E outra,
O Renato vai chamar esses caras da chincha. É um time experiente, né? O time do Grêmio é um time tarimbado, né? Assim, em grandes momentos aí. Vamos ver de quem foi nos o gol últimos aí. anos. Ah, né? deu outro? Eu acho que é do meu centroavante aí. Vamos ver. Mas eu acho acho que foi do Vamos mesmo. pro aplicativo aqui. Eu acho que o time do Acho que é Palmeiras acho que é de outra individualmente tem mais competição. qualidade. Vamos ver. 1-0 pro São Paulo. Esse é o time de melhor aproveitamento. Hoje eu estou com os números tudo na Depois cabeça. depois da Copa América, né? 86% de aproveitamento. Isso aí é brasileiro atrasado? Está chegando a 88, 89 com essa vitória. É. Brasileiro atrasado. E está disparando, né? Em cima E do ganhando Atlético na Paranaense. casa do Atlético Paranaense. Está disparando. Então está indo lá para cima o São Paulo e o Atlético Paranaense fica atrás do Inter. O Inter mantém a 7ª colocação. Alguma coisa boa. Não, mas é que vai ser difícil de buscar o São Paulo, hein? São Paulo só tem essa competição. Leva vantagem. Quem tem Que só pontuação o tá indo, São Paulo? Campeonato Já Brasileiro. vou te dar aqui a classificação. Aqui. Eu tenho aqui. Já vamos para a classificação total aqui. Classificação da série do brasileiro, está aqui. Então vamos lá. O São Paulo tem 30. A classificação vai para 33, então. Se ganhar o jogo, né? Porque o jogo é na arena e está recém começando. Não, aqui com 30 já está atualizado. Então vamos ver aqui. Está encostando o Palmeiras, que é o terceiro, com 30, e o Flamengo com 30. Olha aqui, ó. Todos 30, Santos 32, tava com Flamengo 27. 30. Não, o São Paulo está com 33. Não, Não? 30, Não, 15 30, jogos. 15 jogos, 30, 15 jogos. Isso aí. Mas aí tem Flamengo, Palmeiras e São Paulo com 30 jogos, 30 30 pontos, e o Santos com 32. É, Todos com 15 isso aí. jogos. E o Inter está na briga ainda. 24. Minimamente, mas está na briga. Sim. Agora 18. todo mundo tem 15 jogos, ó. É isso aí. É isso aí. E entre Renato e Filipão, já falamos aqui, né? 4 jogos, 3 vitórias do Filipão e uma do Renato. Tem várias coisas para quebrar aí. Assim como tinha o retrospecto do Roger com o Renato, né? Roger no Palmeiras, Roger no Bahia. Vamos para momento de decisão, sai Bahia e fica Grêmio. Tem que saber qual é o momento. Tu falou bem. Qual o momento de ganhar? A história do Internacional agora, né? O grande desafio do Odair é esse. Ele vai mudar de categoria como técnico, é só conquistando o título. Na minha posição aqui de torcedor do futebol, né? Não é por ser gremista. Sim. Eu acho que é o momento dele. Ou vai ou O Flamengo, não ganha, né? O Flamengo foi confirmado aqui. Vamos ver aqui. Diego Alves, vai me corrigindo aqui, Fernandinho, se eu estiver errado. Rafinha, vai jogar o Rodrigo Caio. Pablo Mari e Felipe Luiz. Arão, Cuejar, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Não joga o Gabigol. Quem? Vai jogar o Gabigol. Então era Miguel mesmo. O Jesus levantou o Gabigol. Não, aí que tá. Hoje o presidente do Inter se irritou e disse o seguinte: mas é isso que esse rapaz trouxe para o futebol brasileiro? Esse Miguel aí de esconder jogador? Deu uma sumida esse tipo de situação, né? Foi um pouco. Já não é mais usual muito aí no futebol brasileiro, né? Tanto porque a imprensa, as televisões, rádio, todo mundo quer antes, né? A escalação, quer a lista dos convocados, né? Então, até porque alguns já começam a tratar como um evento, né? Para trazer público, tem uma série de... Tem patrocinadores, então não dá para ficar brincando muito. Esse Miguel vai dar uma forcinha a mais no vestiário. Pelo que eu entendi, não joga o Arão, então. Cuejar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Então, peraí. Ele vai com tudo que é atacante, não tem volante. Não tem. Cuejar e o Gerson joga como segundo O homem. Gerson não é volante. Mas jogou no Fluminense como segundo homem. Vai estar Muito jogando bom quase jogo. um ponto aberto. né? Muito bom jogador. Bom jogador. Mas se não tiver o Arão, ótimo. Mas marca muito. Eu acho E que o Arão Inter joga com o eu acho que Edenilson Arão também. Joga Edenilson? Joga o Edenilson. E joga o Sobis e o Lindoso já se previa que fosse jogar também. Sim, o então. Lindoso sim, que Então jogou o a Internacional outra é Lomba, Bruno Moledo Cuesta Wendel, Lindoso Edenilson, Patrick D'Alessandro Sobis e Guerreiro.
Sabe que quando deu aquela lesão e o Inter não quis falar de prazo e tal, eu fiquei com um cutuco que ele podia jogar. Quer dizer, na Grenal, o cara que está previsto para voltar dia 24 pode jogar dia 21. Depende. E ele saiu antes, né? Depende de cada um. E ele saiu antes, ele foi substituído. sim. Ele foi substituído exatamente para não forçar e pensando no... Tomara que não aconteça com o Edenilson, que aconteceu com o Dourado, né? O Internacional colocou o Dourado baleado na decisão do Campeonato Gaúcho, depois insistiu colocando na Libertadores da América, quando já estava classificado, foi o primeiro a se classificar o Internacional. Na quarta rodada o Inter já estava classificado e insistiu em colocar o Rodrigo Dourado e acho que não precisava. Levou para jogar na Argentina, jogou no Mas foi a Peru. mesma lesão que agravou? O quê? Do Dourado? Do Dourado. Assim, ele chegava a puxar uma perna na decisão do Campeonato Gaúcho. E tu lembra o que o Fábio falou aqui? Não lembro exatamente. Que o Dourado estava voltando e que não deveria jogar, que o Lindoso estava muito bem e deveria manter o Lindoso. Falei aqui. Nesse programa. E o Lindoso hoje, ele é titular do Internacional. E esse Bruno que Vai ficar na reserva. Tanto ele quanto o Nonato. Chegaram a ventilar, né? Porque o Edenilson não tinha condições. Assim, daí joga tese. com 3 volantes, então. O Inter joga com os mesmos 3 volantes de sempre. Sim. Que seria o Dourado é o Lindoso. Os 2 pela direita, o Edenilson, pela esquerda, o Patrick. E jogar 2 articuladores, com Sobis e D'Alessandro. D'Alessandro e Sobis tem que ter 3 volantes mesmo, né? Porque, não é nada. O Maracanã é um campo maior. Eu não continua grande. Diminuiu um pouquinho ali, né? Eu iria de Nico. Eu também as dimensões. Eu iria de Nico. É mais puxador, né? É um jogador com mais mobilidade. Eu iria de Nico. Até porque o time do Flamengo é um time muito rápido e é um time que vai para ganhar, para fazer o resultado hoje lá. O Flamengo não se esconde. Quem colocaria? Nico ou Sobis? Nico Lopes. Já voltamos. Gravataí é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter implantado o aplicativo que dá mais facilidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo urbano. É o Time Bus Gravataí, um aplicativo lançado pela Prefeitura em outubro de 2017, que permite acompanhar a localização e o horário dos 71 ônibus e das 240 linhas municipais. Está chegando agora em Porto Alegre. Mas já em 2017 existia em Gravataí. O cara sabe exatamente quanto tempo vai ficar na parada, quanto tempo ele tem que correr, né? Daqui a pouco o cara vai olhando para chegar. Vou ter que pegar esse ônibus agora, porque senão daqui a pouco complica a minha vida. Então, essa é a situação de Gravataí. Cuidar das pessoas faz parte aí da administração faz uma cidade melhor. Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor, é o slogan da Prefeitura de Gravataí. Esse time do Flamengo é ofensivo. Vai jogar sem o Gerson e com o Everton Ribeiro. Porque o Gerson ele faz um pouco de marcação, mas em compensação joga o Arão. Então, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Cuejar, que pode estar se despedindo do Flamengo, periga nem jogar outra com o Internacional, Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique com o Gabigol na frente. E o Internacional, Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Sobis e Guerreiro. É um jogo de meio campo, né? É um caminhão de gente, né? Os técnicos resolveram preencher, certo? Ele espelhou ali a escalação do Inter e vamos nós também botar. O Grêmio perdeu aquele primeiro jogo na Libertadores, a Arena, no primeiro para o Libertad, exatamente em razão disso. O meio-campo do Libertad vem com 2 jogadores de marcação, mais 2 na frente, mais 2. E o Renato vem aberto, vem com o Marinho aberto, vem com o time aberto. Eles tomaram conta do meio-campo e a gente sabe que onde acontece a maior parte das coisas do futebol é quem ganha o meio-campo, né? Apesar das jogadas de lado serem as definidoras do resultado. Mas o meio-campo é o controle da bola ali, o controle da bola. E aí o Inter recheou o meio-campo, com o D'Alessandro e o Sobis
fechando e tal, voltando ali. E o que faz o Flamengo? Bom, então peraí, vamos botar mais gente aqui também. E Jesus escondeu o Gabriel. Jesus escondeu o anjo Gabriel. Não, fez ressuscitar o Gabriel. Estava no estaleiro lá. Tudo vira piada, coitado de Jesus. O anjo Gabriel. O anjo Gabriel não foi o que foi informar a Maria que ela estava grávida? Não sei, essa parte religiosa não é comigo. Diga aí, aliás, não é na meia cancha que se ganha o jogo? Exatamente. É na panela que você começa a fazer uma boa alimentação. Olha aí, ó. Vai ganhar no Miguel. Qual vai ser o Miguel mais perfeito? Porque o Arrascaeta entra meio pau, em tese. Gabriel entra meio pau. Rodrigo Caio entra meio pau. Edenilson entra meio pau. O que significa dizer, na hora da decisão, vai todo mundo. O tão meio pau do Flamengo aí, eu acho que só o zagueiro. O Rodrigo Caio. Que esse tava de fora, a gente sabe. É como o Edenilson, né? Estão voltando de lesão. Mas os outros dois é Miguel e bem feio. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. O São Paulo vai ganhando do Atlético Paranaense por 1-0, vai chegando a 30 pontos, vai ficando a 2 pontos do líder, que é o Santos, e gruda no Flamengo e no Palmeiras, que também tem 30 pontos. O Atlético Paranaense fica abaixo do Internacional. Se ganhasse o seu jogo, passaria do Internacional. O Atlético Paranaense tem 22, iria a 25. Está perdendo em casa o Atlético do Paraná, que tem uma situação aí de ter que disputar a Copa do Brasil ainda com o Grêmio, que saiu perdendo aqui por 2-0. E o Boca vai ganhando seu jogo, 1-0 da LDU, fora de casa, jogo em Quito. Vamos para a praia Lagoa Cortada. Vamos lá, olha aqui, tem mais um gol aqui, já deu um estouro aqui, dizem que o estouro aqui é legal. 2-0 Boca e a LDU está com 1 a menos. E o jogo é em Quito. Tu acha que tem alguma chance? Essa já era. Esse está morto. Já foi para banho. Já foi, 2-0 fora. E amanhã tem o jogo do Cerro com o River. Coisa, já que tu falou ali isso aí, vamos para as estatísticas. Aí já entrou 2-0. 62% de posse de bola da LDU, 38% do Boca. 6 chute a gol, 9 chute a gol. Isso aí. 217 passos, 175 passes certos da LDU, 114 passes do... O negócio é fazer gol, companheiro. O negócio é ficar sem a bola. O negócio é fazer gol. É chutar e fazer. Bom, tem um técnico de muito tempo atrás que falava: o que atrapalha o futebol é a bola. Olha aqui, ó. O Grêmio precisa vencer, então, o Palmeiras na próxima terça-feira para avançar na Libertadores. 1-0 da pênalti. Qualquer outra vitória dá Grêmio. 2-1, 3-2, 4-3. O Grêmio joga sábado contra o Atlético Paranaense na Arena. Tendência equipe reserva. Com dores nas costelas, Bruno Cortes passou por exame e foi constatado traumatismo. Não foi informado o prazo do retorno. O treinamento de hoje foi marcado por atividade de cobranças de pênalti. O Grêmio está acreditando que possa ganhar lá de 1-0 e ir para os pênaltis, e está certo, né? E a Atalanta segue negociando para ter Luan. A janela da Itália encerra dia 2 de setembro. O que você acha disso, Raul? Primeiro do Bruno Costela, né? Agora é o Bruno Cortes. Bom, qual é a pergunta? Do Luan. Do Luan. O Luan, a capacidade dele, todo mundo sabe, né? Já mostrou isso. Cabe ao Renato também, né? Olha, ele está indo no banco, está treinando. Vamos lá, dar um ritmo para o garoto, né? Ele é impossível ter desaprendido o futebol. Claro, só se está com algum problema físico ali, que não foi explanado aí para o torcedor, mas eu acho que não, né? Ele entra, de vez em quando tem um pequeno momento assim, da rompante, que lembra aquele Luan que a gente conhece, mas a tarefa do técnico é essa aí, ele tem que reativar os jogadores que estão no plantel, né? Não pode deixar. Ontem, muitos falaram que ele poderia ter entrado também, para tentar dar uma mudada naquele cenário. Mas, claro, daí vão dizer, bom, o técnico que está lá que sabe e realmente... E ganha bem, né? Ganha bem para decidir essas coisas. Mas a gente fica com pena do jogador, né? Tem que vender, tem que vender. Minha opinião, tem que 10 milhões de euros é um bom dinheiro? Acho que é.
O jogador que fica livre na metade do ano que vem, não fica? 6, 7 meses? Vou fazer o cálculo que eu fiz Você tem que quando o vender. Marcelo Groy, aqui nesse programa, também fiz isso. 10 milhões. E quanto vai economizar até o meio do ano que vem? Soma, que ele vai sair por mais de 20 milhões. Mas aí é o seguinte, Não, né? porque não está sendo utilizado, né? Depende de quem vem, né? Depende de quanto gasta com quem vem. Não, mas eu quero dizer o falando seguinte. do Luan ou do Marcelo? Os dois casos. Ele usou o Marcelo de... Luan- Não, é que o Marcelo foi toma isso conta. também. O goleiro falhou ontem ou não? Na minha opinião, não. Eu acho que sim. Raul. Chute muito Ele forte. foi com a mãozinha de jacaré. Tá bom? Como é que é a mãozinha? A mãozinha de jacaré aqui, ó. O braço ficou curto. curtinho. Ele mesmo falou na entrevista que ele foi ver a bola quando já estava em cima dele. Foi isso que eu falei. Então, Jacaré, se alguma assustou. falha ou técnica de colocar a barreira, ou a barreira se mexeu e atrapalhou ele enxergar um pouquinho antes essa chegada da O que bola. atrapalhou foi os 100 km por hora da bola. Também E a tem. mãozinha de jacaré. Até amanhã.